Começamos a gravar. Sejam bem-vindas. Vamos iniciar mais uma conversa muito boa. Vocês vão interagir mais pelo chat. E hoje a gente vai falar sobre esse assunto. O que a mente cala, o corpo fala, né? Quantas vezes a gente gostaria que o tempo, né, tivesse não só 24 horas, 34 horas, 50 horas, né, 60 horas. A gente gostaria muito ter mais tempo para executar tudo aquilo que a gente se planejou. Às vezes a gente coloca muitas tarefas para um mesmo dia. Criamos muitas expectativas altas para executar tudo, fazer tudo certinho. E a gente cria essa frustração quando não conseguir fazer aquela lista interminável de tarefas, né? Olha o pessoal já se conectando aqui no chat. Acontece comigo, acontece bastante, eu imagino que com vocês, e mais como vocês têm vários papéis, algumas são esposas, empreendedoras, tem que cuidar de filhos, tem várias responsabilidades. A mesma pessoa tem várias responsabilidades e gostaria que o tempo durasse mais. A gente não consegue se conformar só com 24 horas, gostaria de ter mais, né? Então hoje a gente vai falar sobre isso, essa questão de ser multitarefas, não tá errado, é bem legal, só que às vezes é uma função que a gente pode levar no extremo. Isso machuca, isso faz mal. Vamos iniciar então a começar a compartilhar aqui a tela com vocês. Vou começar a compartilhar aqui com vocês. Aí, perfeito. Aí vai aparecer para vocês o que a mente cala, o corpo fala. Sim, então, como vocês sabem, tanto eu como a Thaís somos especialistas em comportamento humano. A gente já direcionou várias pessoas desde 2020, 2021. E aqui vem uma imagem muito interessante. Sabe aquela sensação de que o dia passou voando e de que faltou tempo para que você desse conta de fazer tudo o que deveria ter feito, deveria ter aplicado, realizado, a gente lotou demais de responsabilidade, depois a gente não sabe o que fazer com tudo aquilo que se comprometeu, né? Então pode ser que aconteça, especialmente para alguma de vocês que está morando na metrópolis, não sei, em São Paulo, em algum lugar que é muito correria, parece que o tempo a gente não dá conta. E aqui vem algo interessante. Nosso corpo está preparado para sobreviver sob pressão. A gente pode sim sobreviver sob pressão. E ele nos prepara, a gente se prepara para a ação, para a luta ou para a fuga. Sim, ativando hormônios e neurotransmissores que ligam em nós uma espécie de alarma. Isso que significa, antes de continuar, que quando a gente gostaria de fazer tudo ao mesmo tempo, a gente está no sentido luta ou fuga. E vem apitar essa sensação de que tenho que fazer, tenho que fazer, tenho que fazer, tenho que fazer. A pergunta é, quando a gente está nessa sensação de tenho que fazer muita coisa, a gente pode ser eficaz? Ou a gente vai ter que refazer várias vezes o mesmo processinho porque a gente não estava prestando atenção ou o coração estava palpitando demais, né? Até as decisões podem ser erradas se a gente está nessa sensação de, meu Deus, tenho que fazer tal coisa, tenho que fazer tal coisa. É onde eu deixei a chave, onde eu deixei o copo, oh, caiu aqui, caiu lá. Então, essa sensação de fuga, palpitação, às vezes pode ser que não te leve a ser eficaz. Sim? Viver na correria, viver acelerada, viver no piloto fuga, vai te levar a você não ser eficaz. Não esqueça disso. Não esqueça disso. Por isso que a gente fala bastante sobre o estado de presença aqui na comunidade Foco. Sim? Então, é nessa hora que para poupar energia, nosso piloto automático assume o controle e a gente se vê repetindo um jeito de sentir. A gente às vezes não para olhar como está se sentindo. Não só esse piloto de fuga, senão que também a gente pensa, age, sim, e sente essa sensação, sim. Desde a primeira infância aconteceu isso.
quando a gente estava saindo da barriga da mãe, estava saindo para outro ambiente, né? Lá da barriga da mãe estava bem quentinho, estava bem gostoso, a gente não tinha tantas responsabilidades, né? Saiu para a vida natural. E aí veio essa sensação: será que eu vou morrer? Será que eu vou viver? Será que eu vou estar bem? Será que eu não vou estar bem? Dá uma sensação estranha, né? Então, dá essa sensação de palpitação. Com essa função de nos proteger e garantir que a nossa necessidade básica sejam atendidas naquele momento. Então, deu para entender? Sim, que quando a gente está no piloto fuga, ou no piloto de atacar, ou no piloto de se sentir ameaçada, a palpitação vem, né? E vem essa sensação: será que eu vou dar conta? Será que eu vou poder? Será que eu não vou poder? E aí vem, isso não é só de agora, sim? Especialmente quando a gente tem uma dívida, quando a gente tem que entregar alguma coisa para um serviço, algum cliente, vem essa sensação. Pode ser na área familiar, pode ser na área de trabalho, ou pode ser na hora de pensar como a gente vai pagar o aluguel. Vem uma sensação de ataque ou fuga, sim? Então, todos nós sentimos, eu me incluo também, tá certo? Sim? Isso. Então, esse é o ponto. É muito importante saber se de sentir é normal, né? O problema é a frequência, por isso que estão perguntando aqui. Sentir isso todo dia é ruim? Então, a gente vai ver qual é a raiz e depois a gente vai ver os sintomas. Porque é muito importante saber qual é o sintoma, qual é a raiz e até onde eu posso ir. Tá certo? Sim. Às vezes, quando eu tenho em excesso esse sentimento, tem a ver com responsabilidade. Viu que tem pessoas que são um pouquinho mais relaxadas e tem pessoas que são mais responsáveis para algumas coisas? Não é verdade? Sim. Então, se você tem o senso de responsabilidade muito elevada, também vai te levar, e é normal. O problema é quando isso gera doença, e algumas doenças a gente estava falando para quem chegou, né? A gente vai falar um pouquinho sobre isso. Sim? Eu fico assim quando tenho que trabalhar para entregar. Então é extremamente normal, Josefa, é extremamente normal, porque a gente tem esse senso de responsabilidade. Sim? É normal, até certa parte. Igual quando a gente tem uma parte na reunião, ou quando a gente vai na casa do morador, ou quando a gente. É normal, dá aquele friozinho na barriga. O problema é quando é o dia todo, né? Aí já é uma situação que pode gerar uma doença. Vamos avaliar um pouquinho mais isso. Ó, vou compartilhar aqui com vocês a próxima tela, como para vocês verem como desde a nossa infância isso influencia para a gente. É como se fosse o piloto automático que toma o controle da nossa vida nesses momentos. É a questão de fuga, né? Ou a palpitação. Durante cada fase de nossa primeira infância, nosso piloto automático foi moldado, trazendo à tona um jeito de sentir, pensar e agir adaptado para que a gente consiga sobreviver nos ambientes onde fomos criados. Então, desde que a gente nasceu, sim, até o momento que a gente começou a andar, começou a falar, começou a se comunicar, todas foram fases que a gente teve que sobreviver, né? Na medida que a gente foi crescendo, foi tendo mais responsabilidade diferente. Tá bom, filha, agora leva sua meia para limpar. Tá bom, filha, agora você tem que cozinhar. Tá bom, filha, agora você tem que trabalhar. Então, na medida que a gente foi desenvolvendo, foi sentindo alguns negocinhos no coração. O piloto automático de cada um é diferente. O piloto automático de cada um é diferente, por conta das diferenças na genética, estilo de criação e do ambiente onde a gente se criou. Tá certo? Então, isso que significa que a gente não pode comparar o jeito de sentir de uma com a outra, né? Cada uma vai sentir o senso de responsabilidade diferente, a palpitação diferente, tudo diferente, né? Então, não está errado se sentir com o coração acelerado, mas tampouco, né? Não está errado se comparar, não está errado se comparar com a outra, né? Por que que a gente fala um pouco sobre esse ponto? Olha só o próximo slide que a gente trouxe aqui para você. Fica atenta a esse próximo slide que a gente trouxe aqui para você. Aqui eu vou compartilhar com você. Imagine, sim,
que em algum lugar da sua mente, do seu cérebro, ficaram guardadas todas as percepções e reações que você teve os estímulos do ambiente de família, o ambiente que você se criou, para que elas fossem transformadas em estratégias de ação. Para a sua proteção, lá dentro do seu corpo, sim, na hora que a gente vê essa situação, cria um alarme, né, de estresse, cria um alarme de preocupação, cria um alarme de sensação de julgamento. Por quê? Porque você parece estar em perigo. Então, quando a gente vem com aquela palpitação, é uma sensação de perigo, uma sensação de ansiedade, uma sensação de que alguma coisa vai acontecer. Todas essas estratégias de ação, sim, harmonizadas, vêm à tona, sim, de forma automática, sem a gente controlar. É a emoção que toma conta na hora, tá certo? Então, isso o que significa? Se eu fico com uma palpitação acelerada, se eu fico nervosa, se eu fico ansiosa, dependendo da situação, seja para entregar um serviço, seja para encarar um problema familiar, seja para conversar com alguém que eu não gosto muito, o que vai acontecer? Vai dar uma palpitação, porque a gente quer ser entendida, quer ser compreendida, quer de verdade que a outra pessoa se conecte com esse sentimento que eu estou tendo. Muitos gatilhos podem ser ativados. O ponto é senso de responsabilidade ou é exagero emocional? É um alarme que está aumentando cada vez mais. A gente vai descobrir isso nessa conversa até aqui. Mas antes de continuar, contem para mim, dá para entender de que é normal ficar ansiosa por algumas situações? Deu para entender que desde a criança, quando a gente foi mudando de face, né? Nasceu da barriga da mãe, começou a andar, começou a ter mais responsabilidade, foram tendo alguns estímulos que a gente sentiu, né? Isso mesmo, ótimo, perfeito, isso que eu queria ver. Então, agora a gente vai revisitar um pouquinho o passado para ver um pouquinho para alguns ambientes familiares que a gente conviveu e que pode ser que geraram um pouquinho de estresse e que por causa dessas situações hoje também podem gerar. Tá certo? Sim. E a gente também vai dar soluções práticas. Então, olha só o próximo slide que a gente vai trazer aqui para vocês. E é algo que eu vivi, que pode ser que você também sentiu um pouquinho. Tá certo? Vou te mostrar o próximo slide. Quando acontecem essas coisas, quando acontecem essas questões, sim? Durante nossa primeira infância, passamos por muitas situações de estresse, como mudança brusca, repetidas, né? Perdas, negligências, maus tratos ou privações. Se a gente se nasceu em uma família problemática onde pai brigava demais, mãe brigava demais, tinha muita falta de dinheiro, tinha muita responsabilidade para uma criança, isso gera um estresse. Nosso sistema de alarme, o alerta, sim, que mencionamos no começo, fica desregulado. Sim, e podemos nos tornar emocionalmente anestesiados ou reativos. Isso que significa? Quando tem uma carga muito grande de responsabilidade lá atrás, cuida do seu irmão, limpa a louça, vai trabalhar, e a gente era só uma criança, a gente pode ter duas reações. Ou paralisar, né? Apitou o alarme, a gente paralisa, ou apitou o alarme, a gente fica toda acelerada, toda nervosa, toda ansiosa. Tá certo? Sim. Então vou comentar algo pessoal meu, para que vocês entendam. Sim. Eu me criei numa família onde, lamentavelmente, era problemático. Pai e mãe brigavam demais. Tinha muito problema. Meu pai vivia gritando, reclamando, e eu não podia incomodar. Eu não tinha que ser uma carga nem para meu pai, nem para minha mãe, nem para meus irmãos. Sim? Então, cada vez que tinha um atrito, eu ficava retendo as emoções, porque eu não podia solucionar, não podia arrumar, não podia. Eu era uma criança só. Mas minha mente queria muito desenvolver para arrumar, para acertar, para cuidar. Sim? Então,
esse alarma ficou condicionado a que quando tem um probleminha, tem um BO, puf, eu já quero solucionar, eu já quero ficar palpitando, já ficar assim o coração. Entende? Sim, mas é justamente por aquilo que eu vivi lá atrás. Tá certo? Agora, o perfil da Thaís é totalmente diferente. Ela tem alguma situação, ela faz ao contrário, ela paralisa, ela trava, ela não se movimenta. Sim? Sim, porque ela se criou em um ambiente diferente, se criou com família diferente e ela foi condicionada a atuar diferente. Tá certo? Mas é a mesma palpitação, é a mesma aceleração. Só que tem pessoas que reagem para a luta e tem pessoas que reagem para fugir. Tá certo? Sim? Dá para entender? Sim, é bem isso mesmo. É bem isso mesmo. Eu, olha só, eu fui abandonada pela minha mãe, fui criada com pai. Isso mesmo. Sim. Então, por isso que dá esse alarme, acaba ativando e quando acaba apitando esse alarme, ele toma conta da nossa vida, e justamente por aquilo que a gente viveu, ou como comentaram aqui no chat, entende? E isso pode te afetar quando você tem que entregar algo para seu cliente, ou quando você tem que fazer o seu Instagram, ou quando você tem que executar algo e você está com o coração muito acelerado, você vai ter essas duas reações. Ou vai para a luta e fica toda elétrica, ou paralisa, como no caso da Thaís. Aí você percebe que tem dois perfis: aqueles que são mais executores, pessoas executoras, que ficam mais alterados com vontade de fazer mais coisa e vai sair fazendo um monte de coisa. E tem outras pessoas que ficam com o coração bem palpitando e travam e não fizeram nem a metade daquilo que elas queriam fazer. Sim? Então, hoje a gente vai falar sobre um pouquinho esses perfis. Mas até aqui, vocês estão me acompanhando? Que é o piloto automático, que não é que a gente faz de propósito, não é que a gente, não é que a gente calcula para se sabotar, entende? É que a gente sente o negócio e atua de forma espontânea. Sim, espontânea. Isso mesmo. Perfeito, perfeito. Então vocês estão me acompanhando. Então, para continuar, sim, a gente agora vai ver outro ponto importante. A gente vai ver como se revela isso em doença física. Tá certo? Sim, doença física. Vamos compartilhar aqui a tela com vocês. Olha só como se revela em doença física. Pode ser que alguma de vocês está sentindo isso, pode ser que alguma de vocês esteja vivendo isso, ou pode ser que vocês conhecem alguém que está vivendo essa situação. Então, nosso sistema dá um alarme, como a gente falou, sim, e a gente pode ser anestesiada ou reativa, sim. Então, olha só o próximo slide. É, Às vezes a gente pode ter aquela sensação de nó na garganta, sim? Frequentemente, quando a gente cresceu com isso, é porque a gente se criou em um ambiente onde a gente não podia opinar, não podia falar sobre sentimentos, né? E é, isso criou esse nó na garganta, tá certo? Sim? Então, para não incomodar os adultos, como era no meu caso, como pode ser que seja no seu caso, a gente desenvolveu essa necessidade de não falar sobre sentimentos, problemas relacionados com a glândula, sim, tiroidal, de tiroide. Isso que significa? Se eu tenho problema de tiroide, eu tenho quase certeza problema para expressar meus sentimentos, falar sobre minhas emoções, falar sobre o que eu estou sentindo. E de onde isso vem? De aquele ambiente que não permitia que eu me expressasse, que eu conversasse, que eu falasse sobre como eu estava me sentindo. Sim? Olha só, outro comentário interessante. Quando eh, eu tenho um nó na garganta, eu já sentia na vida. Isso mesmo. Então, esse sintoma
aqui da tireoide, se a gente tem o hipo ou hiper, que são dois, né? Ou você fica muito acelerada, ou você fica muito travada, tem a ver com essa questão de a gente não conseguir expressar as emoções, tanto lá atrás, como pode ser na vida adulta também. Então, agora vocês estão percebendo a importância de criar um ambiente familiar, de criar um ambiente de família, a importância da gente poder expressar nossas emoções sem se sentir julgada, sem se sentir criticada, sem se sentir. Ou que ninguém venha a minimizar nossa preocupação. Tá certo? Porque às vezes a gente quer se expressar e a outra pessoa que está nos ouvindo minimiza, isso dá uma dor no peito. Então, para que eu vou falar se eu vou ser minimizada, né? Ou vão minimizar o que eu vou falar? Ou pode ser que lá atrás falar, não é para criança opinar, não é para criança falar. E a gente tinha que viver retraído. Era no meu caso. Era no meu caso. Sim, era uma criança que eu queria ajudar meus pais para não ter briga. Eu queria falar minha opinião, mas minha opinião era bem-vinda lá atrás? Não. Eu era uma criança, né? Então, esse tipo de comportamento, quando eu ficava acelerado, com o coração acelerado, eu travava, eu engolia as emoções e aqui, ó, poderia mexer. Sim? Olha só, meu filho tem isso, mas ele é muito jovem. Às vezes acontece, tá? Pode ser que às vezes acontece justamente por causa disso. Tem sentimentos, emoções que ele pode estar sentindo que ele não sabe expressar, ou não sabe contar, ou não sabe falar. Tá certo? Sim, sim. Então, qual é a dica que eu dou? Se alguma de vocês tem esse problema de tiroide, pare para pensar, será que eu estou falando sobre minhas emoções? Eu estou conseguindo botar isso para fora ou não? Sim, eu estou conseguindo me expressar? Esse ambiente é favorável? Está me aceitando? Não está me aceitando? Por que que a gente está falando sobre esse ponto? Porque às vezes a gente não para olhar como que está o ambiente, tá? Às vezes a sensação de vazio emocional, uma sensação constante de desamparo, sim, cria o hipotireoidismo, sim, excesso de responsabilidade, sim, a gente quer assumir tudo, quer fazer tudo, sim, e coloca a criança em constante estado de alerta. A qualquer momento pode mudar tudo, a qualquer momento pode acontecer algo, então vou ficar, sim, hiperestimulado. Sim? Então, a hiper é aquela que você está constantemente correndo, que está assim gastando energia, que você está em alerta o tempo todo. Tá certo? Então, tem que ver se ele está sentindo esse vazio no peito, ou se alguma de vocês está sentindo esse vazio no peito, e é como se fosse que a gente está caçando alguma coisa para fazer, ou fique hiperestimulada, é por causa dessa sensação. Às vezes é só questão de desabafar, conversar, identificar qual é essa sensação de vazio. Tá vindo de tristeza? Tá vindo de raiva? Tá vindo de nojo? Tá vindo de ansiedade? Por que que tá essa ansiedade aí? Tá certo? Ótimo. Olha só, outro comentário interessante. Lá na infância falavam para mim, fica quieta, não é para você falar, entende? Então, às vezes, por muitos anos, a gente se condicionou aquilo que nos ensinaram e aqui na vida adulta a gente repete aquilo que a gente aprendeu. Só que uma criança, às vezes, é difícil para aguentar. Uma pessoa com vida adulta é mais difícil. Mas vocês estão entendendo essa questão? Estão entendendo a importância de identificar que tem doenças físicas que têm um fundo emocional? Sim, porque às vezes a gente quer entender por que que eu tenho isso, por que que o fulano tem outro, por que isso, por que o outro. Então, são alarmes que o corpo dá e a gente nunca ressignificou, nunca tratou, nunca olhou, e o corpo vai vai dedurar a gente, vai dedurar a gente. Tá certo? Por que que a gente está falando sobre isso? Olha só o próximo slide que a gente trouxe aqui para você. Se a gente falou do é, hipo. Agora, quando nós recusamos a chorar, ou a gente tenta ser mais forte do que a gente é.
Sim, que a gente engole o choro. Crianças que tiveram seu choro ignorado e suas expressões constantemente criticadas ou ridiculizadas pelos adultos que cuidaram dela, tendem a aprender a fingir que está tudo bem, para não chamar a atenção das pessoas no seu ambiente. Sim, com o tempo, essa fuga inconsciente para dentro de si mesma, suprimindo as lágrimas. Sim, para demonstrar que está tudo bem e tentar manter as emoções sob controle e isso aparece de forma física depois. Sim, e vem esse famoso rinite de alergia, que passa por temporada e a gente escorrega o nariz e fica, ai, que incômodo, que incômodo, que incômodo, e a gente não sabe como que é. Então, essa criança lá tentou não dar trabalho, tentou lá, né? E engoliu o choro, tentou não ser uma carga, não ser um peso para os adultos, fingiu que estava tudo bem, não se permitiu chorar, não se permitiu extravasar as emoções para fora, porque os adultos com certeza tinham um monte de problema para solucionar um monte de questões para lidar da rinite. Faz sentido, pessoal? Comentem para mim. Isso explica muito da rinite que tive tanto, Sana. Olha só, Ana, que interessante. Meu filho, olha só. É, ele tem dificuldade para chorar. Então você entende que a rinite tentar dissimular que eu sou forte, tentar aguentar que eu sou bom, que eu consigo, que eu não, que eu posso dar conta, mas às vezes soluciona só com chorar. Às vezes é só chorar mesmo para sair de vez e aí já passou. Aí já passou. Então, se tanto as pessoas que a gente conhece, ou se a gente está sofrendo com rinite, às vezes a gente está ignorando um sentimento que o corpo vai delatar. O corpo vai delatar. Se a gente está com tristeza e a gente está fingindo que está tudo bem, a gente coloca uma máscara, o corpo vai falar: não, gente, eu preciso chorar, eu preciso jogar isso para fora, eu preciso desabafar, me deixa chorar. E aí vem essa briga interna. Não chora, engole o choro, não chora. E o outro lado chora sim, você precisa, faz bem, é importante. Não chora, não chora. E a gente está querendo ir em contra do que o nosso corpo humano funciona. Entende? É como se fosse que eu estou pedindo para um trator andar na velocidade de uma Ferrari. Entende? Não é justo, não é correto. Pode ser que lá atrás falaram que a gente tinha que engolir o choro, mas esse comando não funciona para sua vida adulta. Não funciona para sua vida adulta. Se você está precisando chorar, chora. Vai no cantinho da casa, vai num parque, senta sozinha aí, ou senta, chora, larga isso para fora, que depois passa. Depois que a gente consegue chorar, a gente pensa com mais qualidade, com mais claridade, a gente consegue encontrar a solução de forma mais clara. O problema é que muitos de nós nos criamos nos anos 80, 90 e anos 2000. E esses anos eram difíceis, né? A gente tinha que engolir o choro, se machucava não podia chorar, tinha que guardar as emoções, se esconder, 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 até que começou a aparecer em forma de doença, tá certo? Então, isso pode ser que serviu lá atrás. Agora, 2025, já não presta mais esse comando que nos deram. A gente pode tirar isso da mente? Vocês se comprometem comigo aqui agora a se permitir sentir as emoções para não ter que ficar com essas doenças? Comentem aqui no chat se vocês se permitem, sim, sentir. Ótimo, ótimo, importantíssimo. Olha só, várias estão se comprometendo. Essa atitude, essa atitude, porque sem querer, a gente pode estar só repetindo aquele comando que nos deram lá atrás. O inconsciente foi treinado para viver
na guerra lá atrás e pode ser que a gente já não tá mais lá atrás. Pode ser que agora eu tô em outro ambiente, tô em outro lugar, eu já sou outra mulher, né? Mas ainda minha mente se condiciona a viver do jeito que falaram. E aí, em vez de você ser protagonista da sua vida, você tá vivendo uma história que te contaram. Faz sentido? Será que eu estou sendo protagonista da minha vida? Será que eu estou me permitindo chorar? Será que eu estou me permitindo falar para não ter problema? Contar minhas emoções, contar-me como eu estou me sentindo? Ou eu ainda estou vivendo nos anos 80? Ou ainda estou vivendo nos anos 90? Ou ainda eu estou sentindo que tem um fantasma me falando como eu tenho que me comportar? Tá certo? A gente está na comunidade onde são mulheres livres, que vocês podem se expressar, podem falar, se quer chorar, chora, se você quer rir, pode rir. A gente não tá mais na cadeia, não é verdade? Só que às vezes a gente tá com o corpo aqui e a mente ainda tá lá longe, tá certo? Sim? Tô muito feliz de ver que todas vocês se comprometeram. Sim, é muito importante o que eu estou falando, porque às vezes a gente não lembra que a gente já está vivendo em outra etapa da nossa vida. E essa nova etapa da nossa vida tem que ser leve. Não dá mais para viver com os comandos antigos. Entende? Não dá. Se alguma de vocês tem computador, vocês lembram como era o primeiro computador, né? Que era o Windows, não sei, XP. E aí apareceu o Windows 2000, depois apareceu outro Windows, né? E aí foi melhorando, e foi melhorando, e foi melhorando. Imagina só, você querer utilizar um supercomputador com Windows XP lá dos anos 2000. Não é verdade que não ia funcionar igual? Né? Então a gente está querendo formatar, tirar esse comportamento antigo para colocar um comportamento novo. Cada uma de vocês é protagonista da vida de vocês. E eu quero que cada uma de vocês comece a contar como vai ser a história de vida de vocês. E que a gente comece a contar uma história boa. O problema é quando a gente começa a contar uma história ruim do que a gente viveu. Tá certo? Se eu acabo vivendo aquela história que eu conto. Tá certo? Então, que história a gente vai contar? Vai ser boa ou vai ser ruim? A gente já viveu uma história ruim. Mas a partir de agora, daqui pra frente, como vai ser nossa história? Quem vai estar no controle da sua história? Quem vai ser a protagonista da sua história? Sim? Então, esse é o convite que eu quero te fazer. Sim? Então, eu estou muito feliz que cada uma de vocês se fez esse acordo comigo, tá certo? Não esqueçam de que cada uma de vocês fez esse compromisso. Chega de viver como a gente vivia lá atrás. Chega de engolir o choro. Se a gente quer falar, vamos criar um ambiente para falar. Vamos sair no parque, vamos sair na praça, convidar o povo para conversar com a gente, falar sobre sentimentos. Tá certo? Sim? Não deixa esse negócio ruim no peito, ou na garganta, ou aqui no nariz. Chega de entupir o nariz, tá bom? Sim? Combinado? Por quê? Olha só o próximo ponto que a gente trouxe aqui para você. O seguinte ponto. Sim? Quando aprendemos a silenciar nossas emoções, sim? Para não dar trabalho, porque a gente não queria dar trabalho, né? É como se a gente deixasse de dar ouvidos a nós mesmos, ou aquele alarme que apitava e nos advertia que tinha alguma coisa estranha. Sim, aquele alarme interno apitava e lá atrás a gente tinha que reprimir. Lá atrás a gente não podia falar. Lá atrás a gente tinha que ignorar nossas emoções para continuar em frente, produzindo na gente o desconforto diante de um ambiente tóxico. Tá certo? Então aqui a gente vai ter uma conversa séria de adulto. Pode ser que seu ambiente está favorável, mas ainda a gente está vivendo como se fosse lá atrás, com ambiente tóxico. Pode ser que seu esposo, sua filha, seu filho te permite falar, quer te ouvir, quer entender o que está acontecendo e você não fala. Você engole o choro.
Entende? Sim, ou você se reprime. Não, mas o que que acontece, amor? Tá tudo bem? Tá tudo tranquilo? O que que acontece? Me explica aí. Ah, eu queria, mas não consigo, eu não posso, eu tenho um. Bateu a porta, foi embora. Entende? Então é muito importante lembrar disso. A gente já não está vivendo naquele ambiente tóxico. Agora mudou. Então é importante a gente também se comportar segundo o ambiente. E se você percebe que tem que mudar alguma coisinha no ambiente, faça o convite. Seja para aquela pessoa com quem você convive, né? Se é seu pai, sua mãe, seu marido, seu filho, com quem você conviva, fale, ó. Às vezes eu vou precisar falar, às vezes eu vou precisar chorar. Não entra em pânico. Eu vou chorar um pouquinho, já passou, já foi, já de novo tá de boa. Tá certo? Não reprime mais sentimentos. Tá bom? Porque às vezes a gente não quer desagradar o outro e a gente se importa tanto pelo outro e a gente esquece da gente. Sim? Não reprime mais sentimentos. Por quê? Olha só aqui a parte importante. A gente ainda escuta o alarme e percebe que alguma coisa não tá legal no ambiente, seja pessoa, lugar, relacionamento, e que vem ameaçar nossa segurança emocional. Mas, na hora que o piloto automático vem apitar, a gente já começa a ignorar. A gente ignora o alarme e continua se expondo ao ambiente tóxico porque acha que é esse seu lugar. Tá certo? Então é muito importante lembrar. Será que eu tô com esse alarme bem atento? Ele tá funcionando? Eu já fiz o teste desse alarme ou eu tô ignorando ele? Ele tá me advertindo? Ele tá me avisando? Ele tá ou a gente se acostumou tanto a ignorar esse alarme que a gente passa por cima das nossas emoções? Sim? Comentem para mim aqui no chat o que que vocês acham dessa parte. Será que a gente está se permitindo ouvir esse alarme? A gente presta atenção ou a gente ignora? Sim? É importante ficar atenta. Será que eu me acostumei tantos anos a ignorar o choro, a fala, as emoções que, lamentavelmente, esse alarme já não está funcionando mais bem? Sim? Comentem aqui no chat o que que vocês acham dessa parte. E é normal, gente. É normal. É que a gente tá tanto no piloto automático que não percebe. Que não percebe. Sim? Eu, olha só. Isso mesmo. Eu percebi que eu tenho que ouvir meu alarme. Estou aprendendo a ouvir meu alarme. Isso mesmo. Isso mesmo. Porque imagina só. Os bombeiros começou a apitar o alarme para eles apagar o incêndio e eles começam a ignorar. Ignorou uma vez, ignorou duas vezes, e a caça lá tá pegando fogo e ninguém tá ajudando aquela família, né? Então, essa é a ideia. A gente sentiu um negócio estranho. Peraí, eu quero chorar? Peraí, eu quero falar sobre as minhas emoções? Peraí, esse ambiente é favorável? Peraí, com quem eu vou desabafar? Com quem eu vou conversar? Pode ser com alguma das meninas da comunidade, que eu me sinto à vontade? Pode ser com meu marido? Pode ser com uma amiga? Por que não convidar minha amiga a tomar um café e falar, ô amiga, eu tô precisando chorar. Não, não é com você, tá? O problema não é com você. Só me deixa chorar. Eu quero chorar na frente de alguém. Ou se você quer chorar sozinha, vai, se tranca no banheiro, chora bem, né? E depois você volta com calma. Já saiu pra fora esse negócio amargo. Agora sim você vai solucionar bem suas coisas. Tá certo? Sim. Hoje me permito a me entender quando a alarma soa. Isso, Kelly, parabéns. Estou aprendendo a ouvir o alarme. Isso. É, chorar liberta. Chorar liberta. Vou contar um negocinho meu também. Agora já que a gente está em confiança, tá? Eu me criei num ambiente onde eu não podia chorar, eu não podia falar sobre meus sentimentos, e pode ser que alguma de vocês também, tá certo? E eu andava muito nesse piloto automático antes do autoconhecimento. E às vezes a Thaís queria saber o que que acontecia no meu coração, mas eu queria falar, mas eu me reprimia. Eu queria falar, mas eu reprimia. Tá certo? Porque eu achava que minha opinião, meus sentimentos, eu tinha que diminuir elas.
ou eu estava criando muita expectativa alta e eu tinha que diminuir. Isso gerava muita ansiedade, gerava uma briga interna. Até eu não aprender a falar sobre o que eu estava sentindo, sem me sentir julgado, sem me sentir criticado, sem sentir que alguém ia diminuir meu sentimento, era difícil ganhar essa confiança. Era difícil. E o mais interessante é que depois que eu comecei a falar e ouvir o que eu estava falando, eu percebia que o problema não era tão grande do jeito que eu estava imaginando. Às vezes eu só tinha que botar para fora. Às vezes eu tinha que só desabafar para eu mesmo me ouvir e perceber que eu estava fazendo um problemão, mas na verdade não era tão grande. Entende? Ou às vezes eu estava só precisando de uma segunda opinião do problema, mas como eu tentava solucionar sozinho, calado no canto, a solução não vinha. E esse negócio começava a aumentar e cada vez maior, e cada vez maior, né? E aí a gente colocou a Thaís, com a Thaís uma frase que você pode utilizar com seu marido, você pode usar com sua filha, com seu pai. A Thaís começa a falar assim: quem é seu Golias? Me conta, Nestor, quem é seu Golias? Qual é esse Golias que tá te assim, tá sendo muito grande que você não pode nem falar de tanto medo que você tem, né? Então, quando a gente utiliza essa frase, quem é seu Golias? Aí eu percebo que às vezes é um Golias que está na minha mente. Quando eu boto ele para fora, ele fica bem pequenininho. Só de conversar, só de eu me ouvir, só de ter um ouvido para que me ouça e não diminua, não venha diminuir o que eu tô sentindo, gente, dá um alívio tremendo. Dá um alívio tremendo. Então, o pulo do gato, se você quer utilizar, você está permitido a utilizar esse pulo do gato. Combina com seu marido, combina com seu pai, combina com sua mãe, combina com sua filha. Quando você está com essa angústia, me pergunta quem é seu Golias? Só para eu poder explicar um pouquinho. Sim? É muito importante. É muito importante. Olha só os comentários. Essa frase uma pessoa usou num vídeo para falar de uma grande provação. Olha só que legal, que legal, que legal, que legal. Então a gente pode utilizar. Amei essa pergunta, né? Choro, mas não falo e engulo. Olha só, pode acontecer. Pode acontecer. Às vezes a gente quer falar, mas se retrai. Quer falar, mas se retrai. O problema dessa briga interna quando a gente quer falar e se retrai é porque a gente pode estar sentindo que vai ser diminuído aquilo que eu estou sentindo. Então eu prefiro me retrair. Tá certo? Mas tudo começa pela gente. Se a gente tá olhando para dentro e a gente fala, não, se tá doendo, eu não vou ignorar. Se tá doendo, se o alarme tá pitando, eu vou desabafar com alguém. Gente, é tudo o jeito como eu olho para essa dor que eu tô sentindo no momento. Eu vou ignorar ou eu vou de verdade dar valor, fazer uma pausa de 10 minutos, entender certinho o que tá doendo, o que tá me limitando e me permitir. Não esqueçam, é um trabalho constante que a gente tem que fazer. Às vezes a gente passou a vida toda engolindo o choro e não vai ser do dia para a noite que a gente vai abrir e vai começar a chorar, né? Por que que eu falo? Porque quando eu era criança, ver que um homem comece a chorar era sinal de fraqueza. Sinal de fraqueza. Se para um homem chorar não era bom, imagina só para uma mulher que tinha que viver por aí com um sentimento reprimido. Entende? Então, às vezes, a gente pode sentir vergonha de chorar porque a gente não quer ser vista como alguém fraca. Então, vamos colocar a mão no coração? Será que está faltando ser um pouquinho, cultivar alguma outra qualidade aí para se ver de um jeito mais acolhedor? Sim? Sim? É importante refletir sobre isso, porque eu também entendia essa questão da dificuldade de chorar. Então pode ser que eu estou me olhando de um jeito autoritário, um jeito duro, um jeito frio. Tá certo? Então, cada uma de vocês olha para o espelho e comece a questionar como que eu estou me vendo?
Sim, como que eu tô me permitindo viver? Como que eu tô sendo a protagonista da minha história? Minha história vai ter um final feliz ou não, né? Como que vai ser? Como eu vou ser lembrada? Eu vou ser lembrada como uma pessoa trabalhadora, que vivia reprimida, sem poder chorar, sem poder expressar sentimentos, alterada, nervosa, estressada, sim? Ou como aquela pessoa alegre, que solucionava os problemas, que, assim, tentava viver um dia de cada vez, tá certo? Sim? Comentem pra mim se faz sentido essa parte. Se lembrar. Como que eu vou ser lembrada? Como eu vou ser lembrada? Sim? Importante lembrar disso. Tá certo? Por que que a gente fala sobre isso? Porque aí vai ajudar muito esse próximo slide que a gente vai trazer aqui para vocês. Tá certo? Cuidar de cada uma de vocês é fundamental. Cuidar de cada da parte emotiva é fundamental para a gente se permitir viver, para a gente se permitir viver aquela ótima história que você quer contar para as pessoas sobre sua personalidade, ou que vão contar sobre você. Como utilizar o recurso do piloto automático? Sim, a solução. Sim? Então, três pontos importantes. Sim? Sair do estado de luta ou defesa ou estresse ou ansiedade ou anestesia e para esse momento de voltar a se expressar. Ative o seu lado analítico. Pegue aquele papel, sim? E caneta e tome nota das suas percepções. Tome nota de tudo que você enxerga no ambiente como pontos fortes e pontos fracos. Então, às vezes é bom escrever, já que por aí você não tem com quem desabafar, e escreva sobre seus sentimentos, escreva sobre suas emoções. A partir do que você percebeu, comece a elaborar uma lista de decisões. Tá na hora de decidir? Vamos decidir. Sim, para te ajudar a chegar àquele ponto importante. Faça uma análise de perdas e ganhos. O que que eu ganho continuando travada, sem falar sobre minhas emoções? O que que eu ganho travada, sem poder chorar? O que que eu ganho ansiosa com essa situação? E o que que eu perco se eu não me expresso, se eu não falo, se eu não conto, se eu fico retraída? Organize a sua lista de decisões por ordem de prioridade. O que que é prioridade para mim hoje? Sim? Descreva cada ação que escolha tomar, sim, para sustentar a sua decisão. Elabore um plano de ação e designe prazos de conclusão. Se você quer, pode tirar uma foto desse slide que está muito bom, sim? Só para não esquecer. Isso vai te ajudar bastante. São três passos simples que você pode tomar para aprender a lidar com suas emoções. Sim? O que que eu estou percebendo? O que que eu estou sentindo? Que decisão eu vou tomar? A partir de que tempo? É para hoje? É para amanhã? É para o final de semana? Tá certo? Porque às vezes está faltando isso e a gente não se permite nem sequer escrever o que eu estou sentindo, o que eu estou vivendo, o que está acontecendo no meu coração. Sim? Comentem para mim se faz sentido essa parte. Se você está se sentindo estranha, você vai ignorar seu sentimento ou vai sentar 5 minutinhos e escrever o que está sentindo? Sim? Começou a apitar o alarme, dá vontade de chorar e eu não sei por que que eu quero chorar e eu quero engolir as emoções. Eu vou separar 5 minutinhos só para escrever, para entender o que está acontecendo? Ou eu vou continuar passando como um trator por cima das minhas emoções sem olhar para trás? Não esqueça, seu corpo vai reagir, vai sair para fora suas emoções, tá certo? E vai aparecer em forma de doença depois. E eu não quero que você tenha doença, eu não quero que você viva reprimida, retraída, travada por causa de que não prestou atenção ao seu alarme. Não vamos passar mais por cima das nossas emoções como um trator, tá certo? Isso que nos ensinaram lá atrás. Mas agora vai ser diferente. Por quê? Porque eu sou a protagonista da minha história. Eu tô falando como eu vou viver minha vida daqui pra frente. Não é em prol do que me ensinaram que foi ruim. É em prol daquilo que eu tô gostando e eu tô vivendo agora. Sim? Comentem aqui no chat
Se vocês aceitariam o desafio de cada vez que está se sentindo estranha, 5 minutos. Vamos escrever, vamos tomar uma decisão e vamos colocar em prática. A partir de quando? A partir de hoje, a partir de amanhã, tá certo? Porque pode ser que a gente só está ignorando as nossas emoções, tá certo? Sim? Você tem que ser sua melhor amiga, né? E a gente não vai ignorar uma amiga, né? Quando ela tá precisando de ajuda, a gente tá aí, não é verdade? Isso, desafio aceito. Que legal, Ana. Que legal, Kelly. Parabéns também aí. Que legal por aceitar o desafio. Silvano também. Que legal. Isso é importante. Isso é importante. Porque pode ser que não se aceita. Ó, a Fabiana também. Parabéns, parabéns. Essa atitude. Mudar a forma como você olha para suas emoções. Lá atrás te ensinaram a passar por cima. Agora a gente não vai passar por cima mais, tá? Sim? Aceito. Ótimo, Ivi. Parabéns, Meire. Que legal. Não esqueçam desse compromisso, tá certo? Não esqueçam desse compromisso. Por quê? Olha só o próximo slide que a gente colocou aqui para vocês, tá certo? É muito importante lembrar dessa parte, sim? A gente falou e fala, a maioria de vocês já tem sua análise corporal, já sabe como funciona seu perfil emocional, e cada uma de vocês vai funcionar com um perfil diferente. Não esqueçam de lembrar, sim, como vocês funcionam. Algumas de vocês vão funcionar mais no movimento, outras de vocês vão funcionar mais na parte mental, outra de vocês vão procurar mais a solução com o desafio. Tem outras que gostam de ser desafiadas, tem outras que não gostam de ser desafiadas. Então é muito importante que nenhuma de vocês venha se comparar com o resultado da outra. Cada uma de vocês é especial, é única no mundo. Tem só uma Fabi no mundo, tem só uma Ivi do jeito que ela é no mundo, tem só uma Lucimeire do jeito que ela é. Josefa tem só uma, a Meire tem só uma. Então, chega de comparar os resultados, chega de comparar a- as atitudes uma com a outra, ou com o outro perfil do Instagram, ou com o outro resultado de outra pessoa que trabalha com a mesma coisa que eu, mas está ganhando mais. Tá certo? Quando é ruim a comparação, quando a comparação me deixa para baixo, aí a comparação não é boa. Quando a comparação é boa, quando a comparação me deixa para cima, me deixa estimulada para avançar. Se eu sinto que eu estou me comparando, vou te dar um exemplo só. Eu estou me comparando, não sei, a, com a Ana. Eu estou me comparando com a Ana. A Ana tá melhor. Olha só, o que que ela tá fazendo? O que que... Eu estou me comparando para baixo. Ai, por que que eu sou assim? Por que que isso? Por que o outro? Por que o outro? E eu quero chorar, não choro. Eu quero falar sobre o meu sentimento, não falo. Hum. Comparação me leva a isso. Eu fiquei como aquela panela de pressão, a ponto de estourar e o alarme tá pitando e eu tô passando por cima. Quando uma comparação é boa, ai, que legal, a Ana tá se dando bem, que legal, fico feliz por ela. Eu vou chegar lá, em algum momento eu vou chegar lá. A gente vai, vou consultar com a Ana, vou perguntar se ela tem uma dica, se tem um conselho, vou aplicar, não com a intenção negativa. Dá para entender? Se comparar como para ficar para cima, não se comparar como para ficar para baixo, que a outra pessoa seja uma motivação e ao mesmo tempo que eu, como adulto responsável, saiba lidar com isso. Tá certo? Sim? Comentem para mim se faz sentido essa parte. O que que vocês estão achando sobre essa questão de escrever as emoções? Sim? Sobre decidir? Sim? Sobre colocar a mão na massa e sobre ver a comparação da forma correta. Não da forma incorreta, porque às vezes, por que que a gente se compara? Vou contar para vocês. Eu sou o filho maior de 4 filhos, né? Então, quando você teve várias crianças na casa, o que que fazia mãe e pai lá atrás? Ó, Nestor tá fazendo, o Diego lá não tá fazendo, o Marco tá fazendo. Por que que você não pode ser igual ao Marcos, né? Que ele é melhor que você. Olha só a comparação negativa. E a gente sem querer repete esse comportamento interno.
Não, é que Marcos lá funciona diferente que o Nestor, então eu não posso comparar. Não dá para comparar, tá errado isso, de forma negativa, tá certo? Sim? Ótimo, maravilha, libertador, considero excelente, ótimo. Esse ponto de vista sobre comparação é excelente. Que legal, meninas, que legal. Gostei muito de entregar essa parte para vocês. Para mim isso foi muito importante. A gente passou um pouquinho do tempo, mas para finalizar, a gente gostaria muito de saber o que que vocês levam, o que que você leva do encontro de hoje. O que que você gostou, o que que você não gostou? Compartilhem comigo se vocês querem compartilhar com o chat ou se vocês querem levantar a mão virtual para tirar dúvidas, fazer perguntas. A gente está à disposição, sim? Silvana, fica à vontade. Pode abrir seu microfone, Silvana. Primeiro, sim, agradecer. Assim, de um jeito assim, muito didático, bem claro, mas cirúrgico. Porque, assim, eu fiquei emocionada, assim, que, você colocou de um jeito, eu já tinha ouvido sobre, já tinha estudado sobre, já tive oportunidade maravilhosa de fazer minha análise corporal, mas eu não tinha, assim, conseguido mapear exatamente o porquê do pra quê. Eu tenho rinite, Olha só, já cheguei a um ponto de ir em especialista. E a olha só. doutora não sabia como que eu ainda sentia cheiro das coisas. Oh, E eu sinto um cheiro muito apurado de qualquer coisa. Eu falo com você assim, ó, tá cheirando, tá com mau cheiro. Não tema que vai ser questão de minutos você até você sentir. Eu sou a primeira a sentir. Aí eu observo que quando eu tô bem, eu trabalho com tinta, com produto. Esse final de semana eu tava na, na reforma de um salão do Rio aqui próximo. E tinta, e não me incomodou. olha só. Eu espirrei. E eu já vim prestando atenção nisso há muitos anos, que eu presto atenção, mas eu Aham. não conseguia entender por quê. Eu não gripo, mas eu tenho crise de rinite. Eu mexo com produto químico, não ataca a rinite. Tudo que me dá prazer, mesmo que seja químico, não me ataca. Se eu É, tiver. Aí, quando você foi falando, eu fui encaixando os pontos. Por isso que eu tô falando que foi cirúrgico. olha só. Eu Que legal. identifiquei, eu já sabia que tinha uma relação com a minha emoção, mas eu não conseguia fazer conexão. Algumas coisas até os especialistas não conseguiam entender. Ele fazia o diagnóstico que está com problema X, está grave assim, mas basicamente não tem o que fazer, porque no meu caso, assim, não tinha explicação, porque já a mequeternite perde a sensibilidade a É, odores. é isso mesmo. Aí eu fiquei sempre com essa pulga atrás da orelha. Aí quando você foi falando, eu identifiquei a idade que mandava eu calar, quando que eu comecei a querer fazer as coisas para meio que amenizar a situação dentro de casa. Aí nasceu a guerreira. É, E quem é guerreiro não chora. é, Às vezes a gente chora, mas a gente tende a sentir mal porque tá chorando. sentir vergonha de Sentir chorar, né? ruim, sentir fraca, Isso. sentir idiota. E todos os diminutivos vêm junto com essa emoção do que traz o choro. É, E a gente começa a correr de não sentir essa necessidade de ter que chorar. Então, muitas vezes eu coloquei pano na boca, toalha na boca, olha só. papel higiênico na boca. Às vezes eu estava num lugar, não tinha como eu colocava, fazia aquele bolão assim, colocava na boca para chorar e abafar o choro. Então, foi assim, foi assim. Ouvir essa aula hoje foi libertador. Olha só. Você entender o que você tem, quando começou. Eu sabia que era emocional, mas quando começou? É, Por que começou? Porque junto com essa necessidade de chorar, vem a necessidade de calar ou diminuir, de é, ligar o chuveiro, de tomar banho, ligar o chuveiro para ninguém ouvir. olha só. E sempre passar aquela impressão que tá tudo bem, mas não tá tudo bem. É. De ter medo de não ser compreendida. E ah, por enquanto só tenho que agradecer. Ai, obrigado, E obrigado, Silvana. Obrigado por comentar. é assim, eu tô assim descobrindo com o tempo. Para mim foi um desafio continuar na comunidade Sim. por causa, eu sempre falei com você, né? Eu tenho essa dificuldade assim de fazer-me ser entendida. Eu sempre me acho bruta na fala e às vezes até mesmo na escrita.
Então eu continuei, às vezes exigiu de mim assim muita disciplina na questão de fazer, colocar para os outros que eu estou fazendo. É. Muitas das vezes veio aquele sentimento assim, para que que eu tenho que fazer isso? Eu já fiz, mas para que que eu tenho que colocar lá? Estou sendo muito honesta agora Sim, nesse sim, momento. sim, sim. E eu me forcei a fazer, fui me forçando a fazer. Então hoje eu estou conseguindo ter a clareza, porque eu fiz lá atrás todos os exercícios, mesmo contra a vontade. Os Olha só. resultados, eles estão assim incríveis. A cada aula que eu assisto, eu vejo os resultados que eu estou tendo, mesmo quando às vezes eu acho que eu não estou tendo. Olha só. Hoje eu estou realizando coisas que tinha muitos anos que eu não conseguia fazer, questão de saúde, às vezes questão de tempo, cansaço. E hoje eu consigo realizar mais em menos tempo. E Oh, hoje, assim, gente, voltar para uma reforma do Salão do Reino, depois, assim, de muito tempo, de tudo, poder fazer um arranjo, estar lá. Vocês não têm noção como que para mim isso é uma vitória, uma conquista. é Porque eu escolhi gratificante, né? estar. Eu Isso não mesmo. estou lá porque é a minha congregação, eu estou lá porque eu escolhi estar lá, é Que diferente. legal. Que legal. Então, assim, olha, vale a pena estar com a mente da gente louca, assim, enquanto É, sim, os sim. Golias, que não é Golias, que às vezes é um É. Davi pequenininho, desse tamanhozinho assim, ó. Vem a Golias, Davi, e a gente não consegue identificar. Ai, ai, Desculpa aí, ai. tá emocionada, Fica à mas vontade. Se hoje a gente falou que pode chorar, todo mundo pode chorar. muito, muito assim, mas é um choro de realização, acho que essa é a palavra. Claro, é Muito de felicidade. gratificante. Isso mesmo, que te deixa pra cima, né? Isso é bom, isso é bom. É, Silvana, você tá me fazendo chorar aqui também, tá? Porque é Mas, muito bom nesse a gente saber que a gente tem um problema, mas se a gente não sim, sabe aonde começou, como começou, é, a gente fica essa trava e você vê isso. replicando o que você tem em outras pessoas próximas, como um filho. É, Você vê um filho seu com crise de rinite 15 dias numa cama, aí você identifica, é emocional. Mas eu também fico assim, mas eu não fico gripada. claro, Eu sinto os odores de tudo, muito, muito aguçado. Por quê? sim. Então, hoje na aula, não só me ajudou, Uhum, vai me ajudar meu marido, meu filho. claro, Meu sim, marido sim. tem rinite de um outro jeito, ele perde totalmente o olfato, e junto com o olfato, ele também não escuta bem quando a rinite ataca. Olha só, Aí ele tem uma tireoide bem assim expressiva e ele claro, perdeu muita massa magra. Então você entende que a aula de hoje, ela não está só me ajudando, está me isso. capacitando Olha só, a para lidar demonstrar com e a externar situação, né? amor É, toda a situação. Então, assim, eu vi um filme na minha vida, assim, olha e só, pessoas. A gente vê que o estado da gente afeta o outro diretamente, principalmente o sim. ambiente. Por quê? Porque estão no ambiente que eu estou. Claro, te entendo, te E entendo. aí a dor do outro, ela passa a ser sua, mesmo que inconsciente. É, sim, sim, isso mesmo, isso mesmo. E essa clareza, assim, mental é Que legal, que legal, que legal. muito bom. Ah, algo interessante, Silvana, que aqui a gente fez um acordo com a Thaís, porque eu também era reprimido de chorar, e eu também incentivava a Thaís não chorar, e depois eu não percebia que me machucava e eu machucava a Thaís. Então, um dos acordos que a gente fez matrimonial, depois que a gente percebeu isso, gente, ela pode, eu posso, né? Não importa o lugar, não importa o momento. Tá dentro do carro, tá no salão, tá na rua, a gente vai chorar. Deixa a meleca cair. Isso, deixa, porque sabe que, Silvana? Às vezes é só questão de 2, 3 minutinhos e já parou, mas a gente acha que vai ser um ano inteiro chorando, entende? Às vezes é melhor economizar 2 minutinhos, dedicar 3 minutinhos só, do que ficar o dia inteiro, a semana inteira com esse negócio ruim no coração. Entende? Às vezes É, é e melhor às vezes a gente dedicar dois, perde três anos, minutinhos. né? E acaba às vezes ficando. É, E às vezes a gente perde anos e às vezes não, atrapalha os resultados que poderiam ser melhores, porque a isso gente não tem a mesmo. consciência de onde está o problema e como começou e como resolver. Então, você, Isso se mesmo. hoje, quando possivelmente começou nas fases ali da idade de infância, os ambientes que pode ter favorecido o surgimento de e como pode ser combatido hoje, apesar da idade Isso, já um pouquinho avançada.
de ver o que que Ah, eles batendo nas portas. nunca é tarde, Silvana. Lembra, você vai viver a história que você conta. Eu gostaria que sua história seja top, né? Tá sendo top, você tá mudando a história da sua vida. Então, é essa história que você vai viver, tá certo? Obrigado, Silvana. Muito Muito obrigado obrigada, por abrir o Heitor. coração. Vamos ver a Josefa que levantou a mão e depois a Patrícia e depois a Lucimere. Conta, Josefa, como você está? O que que você achou da nossa conversa de hoje? Pode abrir seu microfone, que tá fechado esse microfone. Tá. É, eu achei fantástica. A... Espera só um pouquinho, por Sim, favor. sim, fica à vontade. Então, eu achei fantástico, porque assim, eu já sabia que as nossas emoções, sim, ela pode afetar o nosso corpo, mas eu não tinha noção do quanto isso pode acontecer, né? Por exemplo, você falou do hipotiroidismo, da rinite, né? Então, assim, eu não tinha noção da amplitude dessa situação. Então, isso me ajuda no sentido de que eu não vou mais desconsiderar os sinais de alarme dos meus sentimentos. Eu nunca tive problema para chorar, mas depois dessa. Cortou? Tá me ouvindo? Ai, cortou, parece. Né? Pode ser que volte. Ai, que linda. Amor de pessoa, ela. Pode ser que caiu a internet dela, né? Sim? Perfeito. Se ela volta, a gente tenta aproveitar de novo, né? Mas pode abrir seu microfone, Paty. Fica à vontade. Comenta pra gente o que que você achou da aula, que percepção você tá levando. Então, né, essas aulas, essa questão do nó da garganta, né, eu quando eu comecei a fazer terapia com vocês, eu comecei a perceber essa questão do se expressar, que eu não tenho problema de tireoide, mas quando eu fico gripada, a primeira coisa que some é a voz e é o que dói. Inclusive, eu comecei a perceber assim que quando eu tô trancando, quando eu tô incomodada com o negócio e eu não tô falando, já a minha garganta já dá uma, parece que ela dá uma agulhadinha, né? Então é muito. Só que é interessante que a gente passa 30, 40 anos vivendo assim e não percebe, né? E o corpo tá ali, ele tá contando para você o que tá acontecendo e a gente não percebe, né? E eu achei interessante que, bom, como eu já estou mais um tempinho com vocês, né? Tô na época, tô junto com a Silvana, né? A gente começou tudo meio junto, né? Então a Sim. gente já tá, já teve a oportunidade de passar com vocês e tal, né? Então eu já estou sentindo os benefícios. E aí eu vejo que quando a gente consegue expressar o que a gente está sentindo, o que a gente está precisando, quando a gente consegue chorar para a amiga, ou para o marido, ou para a mãe, para qualquer pessoa, assim, né, dali de confiança, o vínculo de amizade fortalece tanto, né? E aí favorece até as vendas, É. que é uma coisa que eu acho bem engraçado, né? Porque como eu trabalho com saúde, com bem-estar, saúde, a sensação que eu tinha é que eu tinha que estar sempre bem, né? Sempre assim, tipo, no top, né? Sempre ótima, né? Mas eu percebo que eu vendo mais, eu me conecto mais com as pessoas quando eu mostro esse meu lado mais sensível, né? É. Então, coincidiu até de essa semana mesmo estar no meu ciclo, Aham. e aí eu lembrei de coisas, né? Eu anotei coisas, até tem um bloquinho que eu vivo por perto, assim, o que que eu posso fazer nesses momentos difíceis, né? Então, o chá, inalar um óleo essencial, na respiração profunda, coisas assim. E eu fiz, e eu já me autorregulei, me senti bem. E aí eu pensei assim, por que que eu não falo isso no story? Aí, bem louca, eu já comecei a contar no story, né? Tava com a cara inchada e, meninada, deixa eu falar pra vocês que hoje eu tô de TPM e tal. E não teve muita visualização no Instagram, porque eu acho que né, porque daí aí ficou umas conversas muito compridas. Mas quem teve paciência para escutar tudo, assim, para assistir tudo, teve meninas que mandaram mensagem. Olha só. Mandaram mensagem dizendo, eu faço assim, eu faço assado. Eu acho que eu precisava de uma massagem.
Outra já estava falando, nem era do assunto que eu tinha dito, né? Ela estava falando do meu filho, que eu botei filho, ó, não sei filho. Então, já puxou um outro assunto que nem era da minha TPM, né? Mas ela já marcou a massagem, Que inclusive, legal. e aí ficou contando das coisas dela, que ela tem problema com perfeccionismo, que ela sente muita dor nos ombros. Então, né, essa estreita muito estreita muito os vínculos, né? A Claro. gente mostra a nossa fidelidade e fortaleceu mais o meu casamento, porque agora eu chego pro meu marido e falo assim, ai, me abraça que eu tô precisando chorar, Ah, e aham. ele fica se sentindo um herói, assim, né? A gente pode. Como é bom, né? Como é bom a gente colocar em prática essas coisas que a gente aprende com vocês, né? Só Ah, agradecer obrigado, mesmo. Paty. Muito obrigado. É bem isso mesmo. Parabéns pelo resultado, parabéns por ter se expressado e por ter tido a coragem de conversar aqui com a gente, né? E você aplicou certinho o que eu fiz hoje aqui também. Viu que eu não fiquei falando só de vocês, se eu também contei minha história com meu pai, eu contei também sobre como para mim foi difícil, e viu que isso conecta? Isso conecta, então a gente não é de ferro, né? Não é invencível, né? Tem momento que a gente tá lá em cima, tem momento que tá lá embaixo e a gente compartilha, a gente é ser humano, né? Parabéns, Paty. Muito obrigado mesmo. A Josefa tinha caído, podemos ouvir um pouquinho mais a Josefa? Você queria comentar mais alguma coisa que caiu, Josefa? Aproveita. Então, é que meu filho estava aqui e acabou caindo, foi tudo de uma vez só. Sem Mas assim, problema. eu estava falando que eu não fazia ideia, não tinha noção da amplitude do assunto. Uhum. Mas depois de tudo que eu vi e ouvi hoje, isso me deixa com a sensação de que eu não quero desconsiderar meus sentimentos em momento nenhum. Até porque hoje, principalmente depois que eu entrei no grupo Foco, eu sinto que eu tenho uma percepção maior dos meus sentimentos, eu já consigo identificar quando eu não estou bem e o porquê eu não estou bem. Minha única dificuldade mais agora é a questão do choro. Eu sempre fui muito de chorar, mas eu notei que nos últimos anos isso não acontece com tanta facilidade. Então, isso me ajuda a ver que eu estou reprimindo. O porquê eu ainda não sei, mas eu estou Sim. reprimindo. Uhum. Depois disso, eu não vou mais reprimir. Sempre que eu tiver vontade de chorar, independente de onde eu estiver, o povo que pensa que eu sou louca, embora eu seja um pouquinho. Eu sou um pouquinho mesmo, mas agora eles vão ter certeza. Sim, sim. Mas eu não vou, depois de tudo que eu ouvi hoje, o que eu vou levar é que eu não vou, de jeito nenhum, desconsiderar as minhas emoções, porque eu não Isso. quero amanhã ou depois estar sofrendo com ansiedade, depressão, como minha mãe tem. Minha mãe Claro. lida muito com isso. Então, eu vi as consequências de desconsiderar as emoções, de não se levar ela em consideração. Eu vejo na minha mãe. E eu, com certeza, não quero levar isso comigo, não quero ter essas mesmas coisas. Isso mesmo, isso mesmo. Fantástico, Josefa. Bem isso mesmo, bem isso mesmo. Às vezes, eu conto pra vocês, às vezes pode ser difícil chorar porque eu tento ser mais forte do que eu sou. Entende? Eu quero ser mais forte do que eu sou. Por isso que às vezes, sem querer, eu posso reprimir. Tá certo? Não, a gente não faz de forma proposital. É o inconsciente que nos força a trancar, a guardar, a retrair. Tá certo? Então, lembrem-se disso. Eu vou contar uma breve experiência antes de passar para a Lucimere, que eu estou empolgado para ouvir a Lucimere também. Vou contar para vocês. Em casa, a gente são três filhos e uma filha, da parte com minha mãe, né? Três meninos e uma menina. Em casa, era meu pai menino, eu menino, meus outros dois meninos, quatro homens e duas mulheres, né? Minha mãe praticamente era uma mulher bruta, assim, cresceu na roça, né? E ela, com tantos meninos, criou minha irmã praticamente como menino, porque praticamente era mais homens que mulheres, né? Então, se a gente apanhava, a minha irmã apanhava junto também, igual que como se fosse um menino, né? Então,
qual é a questão? Aonde eu quero chegar? Às vezes, pode ser que nossa mãe, ou nossa avó, ou aquela mulher feminina que nos criou, não ensinou a gente a ver nosso lado sensível, ver nosso lado emotivo. E regulou a gente para reprimir, para aguentar, para, assim, ter uma vida de homem. Homem é bruto, é assim, é fechado, é trancado, não fala sobre as emoções. Sem querer, a gente pode estar andando na energia masculina, sendo que a gente deveria andar na energia feminina, mais sensível, mais emotivo, mais de sentimento, mais de emoções. Tá certo? Então é muito importante parar para avaliar, porque às vezes, sem querer, a gente pode estar andando no perfil que não se ensinaram e não no perfil que a gente anda. Tá certo? Isso não significa que a gente vai passar o dia inteiro chorando, né? Bom senso, tá certo? Bom senso. Mas vai ter momentos que a gente vai querer chorar e a gente vai trancar. Vai querer chorar, vai trancar. Sinal de quê? De que eu tento ser mais forte do que eu realmente sou. Eu tô tentando de forma inconsciente ser mais forte do que eu sou. Tá certo? E aí, em vez de ser minha melhor amiga, eu sou minha pior inimiga. Tá certo? Então, é só um ajuste na conversa com o espelho. Sim, o que que eu estou tentando esconder? Por que eu estou carregando? O que que eu estou tentando? Por que que eu estou tentando ser mais forte do que eu sou? Será que muita gente depende de mim? Eu estou sendo a psicóloga da minha mãe, eu estou sendo a psicóloga do meu pai, eu estou sendo a enfermeira de mais alguém. Então, às vezes, pode ser uma sobrecarga de responsabilidade que está me levando a engolir o choro ou a guardar as emoções. Tá certo? Comentem pra mim se faz sentido essa parte, porque às vezes a gente sem querer se compromete em cada coisa, né? E a gente por querer ajudar o outro, a gente se abandona ou abandona nossas emoções. Tá certo? Sim? Sim? Ótimo, perfeito, perfeito. Passamos a Lucimere. Conta, Lucimere, como foi pra você essa experiência? O que que você queria compartilhar com a gente? Boa noite. Para mim foi excelente, porque eu descobri em relação à rinite que meu filho, ele sempre há muita rinite, ele tem uma crise muito forte de rinite. E o interessante é que ele me dizia assim, eu não consigo chorar. Olha só. Eu disse assim, meu filho, você não consegue chorar? Eu não consigo chorar. E quando ele está com a emoção forte, muito abalada, a emoção, passou por uma abalo emocional, aí ele começa, a rinite ataca demais, chega a afetar os olhos, ele passa só a respirar pela narina, e agora eu entendi que realmente pode ser sentimentos reprimidos. É, isso mesmo. Olha E, só. aí, e, e como a Silvana falou, então essa aula de hoje foi excelente, que me ajudou, embora eu não tenha Uhum. problema de rinite, mas eu poder ajudar ele. E o Claro. interessante é que quando eu chorava antes eu chorando, sempre fui assim, tratada como, ai, você é muito melindrosa, você chora por tudo. Aí o bom é que agora eu sei que eu não reprimia meus sentimentos. É, Aí eu isso mesmo. passava a me cobrar demais quando alguém me dizia isso. Ah, você chora demais. Eu dizia, eu vou ter que ser forte, eu não vou chorar. Mas choro por tudo, uma emoção forte eu choro. Até Isso. na área que eu trabalho, na área de saúde, quando eu via alguém sofrendo muito perto de mim, muitas vezes eu até virava o rosto para não chorar. Mas já vi que é interessante, chorar É, desabafa e não doenças. E isso quando eu não mesmo. tenho ninguém para desabafar, eu vou o quê? Vou pro banheiro, choro É, na frente do espelho, converso comigo. E o que eu aprendi com vocês foi que eu não sabia. Eu me cobrava muito, me cobrava por tudo. é. Era cobrança e comparação. Dois Uhum. venenos que acabam afetando o nosso lado emocional. Então, depois que eu passei a fazer parte, também você já tem mais de anos, então eu aprendi a me tratar com mais carinho. Eu chego no espelho, quando estou querendo me cobrar, eu vou lá e digo, ô Lucineiro, não faço com você não, meu amor. O que você está Isso. fazendo? Conversa comigo. Eu aprendi a me alisar, a me elogiar, independente do que o Isso. outro ache de mim ou não. Então, isso faz muito bem. E outra coisa, eu me comparar, você falou que tem uma comparação do lado ruim e o lado bom. Então, quando eu admiro alguém, eu digo, olha, eu vou saber. Silvana bem sabe, quando eu ligar para Silvana, eu sempre dou, eu inspiro muito a Silvana, aquela pessoa dinâmica, eu gosto muito de, às vezes todas, né? Mas Silvana eu tenho mais contato maior. Então, assim, essa comparação é saudável, mas Isso. eu já me comparei muito com o lado negativo. Então, quando eu É, percebo, quando eu me comparo no lado negativo, eu perco a força, eu isso. desanimo. Isso mesmo. Então,
a aula de hoje me ajudou a observar meus sentimentos, me expressar e me comparar, sim, mas no lado positivo, pegar pessoas que me inspirem, que me elevem. Então, o Grupo Foco faz isso comigo. Às vezes eu não estou Ah, muito de me expressar, de escrever, eu resumo lá, mas eu estou aplicando. Não que é legal. 100%, mas eu chego lá. Sei meu Claro! perfil de personalidade qual é. É um passo por vez, como você diz, cada um alcança. Se eu ficar me comparando, ó, o fulano já está no topo, eu vou desanimar, eu não vou ter força para É, subir. Então, eu vou subindo com a força que eu tenho até eu chegar no topo. isso Então, isso me mesmo. ajuda muito. E vai no seu ritmo. Só tenho que agradecer. No meu Fantástico. ritmo. Ah, obrigado, Lecimere. Obrigado. Realmente ótimas palavras, ótimas palavras. Se tratar com amor, com respeito e falar no espelho com amor e com respeito. Isso é fundamental. É, E isso agora, Nilson, faz essa diferença, né? e eu estou aprendendo o que? Eu estou aprendendo o que eu não fazia. Uhum. Que eu estou aprendendo a vibrar por pouquíssimas coisas que Ó, eu que legal. faço. Ah, eu aprendi a fazer uma coisa nova, eu tô, não deu certo. Tudo bem, você tentou, você tentou. Essa frase que não sai, aqui mesmo, eu sempre repito essa frase, constantemente eu repito. Feito é melhor do que o perfeito. Lucimere, sua voz, Lucimere, eu sempre digo, a frase de Nestor, então essa frase sai na Sim. mente, não sai. Isso E mesmo, isso eu faço também. fantástico. É isso. Sabe, você me lembrou algo fantástico, Lucimere, fantástico que eu vou revelar para vocês que ficaram até hoje. Pulo do gato até para quem ficou até agora, até agora. O inconsciente procura aquilo que faltou. Escreve isso para não esquecer. O inconsciente procura aquilo que faltou. Por isso que a gente repete e repete e repete. Então, se faltou acolhimento lá atrás, você vai procurar hoje. Se faltou chorar lá atrás, você vai querer chorar hoje. Se você se você não conseguiu se expressar lá atrás, o seu inconsciente vai querer se expressar. Pulo do gato, você vai se comportar do mesmo jeito que o ambiente lá atrás ou você vai mudar? Né? Aí está o pulo do gato. Aí está o pulo do gato. Porque seu inconsciente constantemente vai procurar aquilo que faltou. O que que faltou? Faltou acolhimento? Peraí, eu tô me acolhendo hoje, né? Eu quero chorar. Peraí, eu tô me permitindo chorar, né? Então, é um pulo do gato tão importante porque influencia no que a Lucimeire acabou de falar. O jeito que você se olha. O jeito que cada uma de vocês se olha, o jeito que a Ivy está se olhando, que a Paty está se olhando, que a Lucimeire, que a Meire, que a Kelly, que a Silvana, né? Que a Ana Paula, sim? Cada uma de vocês se enxerga de um jeito. E a gente está se vendo do jeito antigo ou do jeito novo. Vem alguma emoção, eu vou ter paciência comigo para receber aquela emoção ou eu vou repetir aquilo que me ensinaram lá atrás. Sim, tem muita coisa boa que me ensinaram a trabalhar, pagar as contas, limpar a casa, cuidar dos filhos. Ótimo, isso a gente retém. O que que a gente tira da mente? Aquele comportamento negativo que me ensinou a reprimir as emoções. Tá certo? Mas aqui vem outro pulo do gato. Cada uma de vocês tem que escolher. Escreve a palavra escolha. Eu tenho que escolher. Eu tenho que escolher, sim, como eu vou me tratar nesse momento de crise, né? Eu tenho que escolher como eu vou me tratar nesse momento de crise. Por isso que o que a Lucy Meire falou, todas falaram, né? Mas especificamente essa questão da conversa no espelho faça a diferença. Sim, faça a diferença importantíssima. Tá certo? Quando eu comecei a gostar mais de Nestor, que eu comecei a elogiar mais ele, que eu comecei a dar mais crédito para ele, falar, ó, Nestor, você vai ajudar, você vai cuidar. Ele começou a se posicionar de forma diferente, né? Então, essa é a ideia. Como que a gente está conversando com a gente e se a gente está dando pra gente aquilo que faltou lá atrás. Tá certo? Sim? Bem simples, né? É, hoje a gente conversou várias coisas, mas tentem lembrar disso. Sim, para finalizar, de tudo que a gente falou, peraí, como que eu tô me dando aquilo que faltou? O que que faltou lá?
Um abraço, um beijo, um cafuné, uma aprovação. Faltou aprovação? Eu tô me dando aprovação? Sim? Porque às vezes é só isso. E aí a gente continua trabalhando, a gente continua em frente. É como se fosse a bateria que a gente está carregando. Tá certo? Sim? Perfeito, meninas. A gente passou da hora, mas foi por um bom motivo. Tá certo? Vamos tirar uma foto? Vamos tirar uma foto. Obrigado, Pati, por me lembrar. Vamos tirar uma foto? Sim, quem quer aparecer, fiquem à vontade. Vou contar até três. Sim? Um, dois, três, X. Aí. Um, dois, três, X. Aí. Perfeito. Vou mandar aí no grupo. Sim? E fiquem à vontade, tá? Para depois comentar lá no grupo o que que vocês acharam, qual foi a descoberta. Se vocês querem, podem fazer um story no programa de vocês, no Instagram de vocês, contando o que que vocês aprenderam. Fiquem à vontade, tá? Que às vezes essas coisas que a gente conversou aqui pode ser que seja um chamariz ou possa ensinar para alguém alguma coisa, sim? Porque a gente espalha conhecimento que muita gente pode se beneficiar. Tá certo? Muito obrigado, meninas. Um beijo pra vocês. Fiquem com Jeová. E a gente vai se acompanhando no grupo lá, tá bom? Tchau, tchau, meninas. Tchau, tchau.